Aleluia, glória a Jesus, queridos. Nós estamos caminhando para o final aqui do nosso Tadel, mas eu quero falar um último ponto sobre esse mesmo tema, características de um bom pastor. Os 3 primeiros que eu falei são coisas, digamos, intrínsecas, são coisas que estão ligadas ao nosso coração, aquilo que nós recebemos do Senhor, baseado nas nossas escolhas, obviamente, nas nossas ações e na revelação que nós temos a esse respeito. Agora, a terceira questão que eu quero falar agora, ela é um pouco mais, digamos, técnica, e eu vou falar em pouco tempo aqui, porque eu não quero demorar, mas ela é extremamente importante para quem pastoreia, para quem cuida de pessoas. Eu quero falar a esse respeito aqui. Então, o terceiro ponto é a característica de um bom pastor, que ele é um pacificador. Jesus, ele diz, em Mateus capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, filhos diz respeito à característica. Não sei se você passou por isso já, de você ter filho, alguém falar, cara do pai, né? Olha para você e fala, você é a cara do seu pai. Então, fala de características específicas. Então, aqui, como nós somos identificados, então, uma característica que nos identifica com o nosso pai, é sermos, então, pacificadores. E isso é uma das tarefas principais de um pastor, porque isso ajuda a preservar a comunhão. Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão agradável é vivermos em união, né? E ali o salmista compara essa união, essa unidade, essa comunhão com óleo que desce sobre a barba. Então fala sobre bênção do Monte Hermon. Então é algo muito importante. E eu sinto que um grande problema de muitos líderes e muitos pastores é que não gosta de se meter em encrenca. Quem aqui gosta de se meter em encrenca? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai precisar gostar. Vai precisar gostar. Olha, eu fujo de encrenca. Tem encrenca, eu não quero saber. E eu estou dizendo que você gostar de encrenca não é de provocar encrenca. Não é provocar encrenca, mas é de resolver encrenca. É que a grande maioria das pessoas, elas são tão assim com essa história de encrenca, que tem encrenca, deixa que se vire para lá e tá, eu não quero, não faço parte disso e tudo mais. Isso é ser omisso. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos pacificadores, então a gente vai ter que se meter em encrenca. Não se meter em encrenca no sentido de provocar, mas de se meter, de resolver, de ser pacificador. Isso é muito, muito importante para um líder. Porque algumas pessoas se gabam de, eu não tenho encrenca com ninguém. Assim, se a gente escolher um altarzinho e uma redoma e ficar ali, ok, mas um líder não pode. Um líder vai ter que abordar, vai ter que confrontar, vai ter que falar, vai ter que juntar partes, não tem jeito, isso faz parte da função de líder. Eu confesso que agora falando como pai, né, eu acho que os meus filhos não vão ficar chateados de eu falar isso, porque é coisa do passado, mas o meu maior desafio como pai, com os meus filhos, era ser pacificador. Porque os dois, né, 1 ano de diferença um do outro, e um menino e uma menina, então pensa em encrenca. Encrenca por tudo, por brinquedo, por tudo. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos de carro para o sul, uma vez, eles estavam os dois na fase que estavam na cadeirinha ainda. Então a gente punha uma cadeirinha no canto do carro, outra no outro, né? Eu confesso que eu queria ter um carro bem grande, né, para ter um numa fileira, outro na outra fileira, porque botavam no canto, outro na outra, e aí eles começavam, era um ciclo, o ciclo já se repetia. Então eles sentavam ali, começavam a conversar, né, brincar um com o outro, aí pá, a encrenca vinha. E dava encrenca, e se eu dirigindo. Aí eu tinha que parar o carro, repreender duramente, e dar bronca, e às vezes corrigir mesmo. Aí dormiam, aí passava de novo, acordava,
olhavam para a cara do outro, começavam a brincar, brigava de novo. Era um ciclo, então eu viajava tipo 12 horas dirigindo, esse ciclo se repetia por muito tempo. Muito tempo. E dentro de casa era a mesma coisa. Então a grande crise que eu tinha, eu falei, meu Deus do céu, será que os meus filhos vão se odiar um ao outro? Confesso que eu ficava me perguntando isso. Eu via, às vezes, crianças que eram amigos uns do outro, eu falava, meu Deus do céu, esse era meu sonho, meu sonho. E graças a Deus, hoje eles são super amigos, ficam horas conversando se for o caso, têm os mesmos interesses, aprenderam a conviver um com o outro, a respeitar as diferenças uns dos outros, a cobrir um ao outro. Pensa na alegria de um pai de ver isso. Eu sei que você é pai e você sabe disso. Pensa na alegria de você ver um irmão defendendo o outro, cuidando do outro, ajudando o outro e tudo mais. Então, o coração de Deus não é diferente, não é diferente. Por isso que Deus precisa de pastores que tenham esse coração do Pai para ajudar a preservar a comunhão. Porque, irmãos, vamos ser realistas, lugar que tem encrenca é dentro da igreja. Vamos ser realistas, é fato, vai ter encrenca. Não tem nada, assim, tá errado, mas não tem nada de surpresa. Ai, eu achei que aqui fosse todo mundo, né, santinho de asinha e tudo mais. Não, mas tem bicudo, tem problema. Agora, a grande questão não é essa, isso é fato, tem. Agora, a minha pergunta, e a pergunta do Senhor que Ele faz para nós é, tem algum pacificador? Tem os pastores que vão chegar, vão entrar, vão marcar reunião, vão conversar, vão ali ajudar na pacificação. Às vezes conversa separado com um e vai, fala, depois conversa separado com outro, depois junta os dois, depois faz de novo. Assim, tem alguém que vai fazer isso? Então esse é um chamado que nós temos. Então eu estou falando de algo muito prático, irmãos, que ajuda a preservar, porque senão as pessoas vão tendo essas encrenquinhas, e uma vez que uma pessoa tem uma encrenca, isso pode ser um adubo poderoso na vida da pessoa, ou pode ser uma desgraça, se não for resolvido. Porque se não for resolvido, vai ancorar a vida de um grande líder, uma pessoa que seria um grande líder, mas ela tem um problema, ela não vai resolver esse problema, ela só vai mudar, às vezes, de setor, de área, ou se necessário for de igreja. E ela acha que resolve isso. Não resolve. Ela ficou ancorada e essa pessoa nunca vai chegar no seu potencial máximo enquanto ela não aprender a resolver conflitos. Só que se as ovelhas sozinhas forem resolver conflitos, é como no caso dos meus filhos. Não dava para eu entrar, fechar a cara, fechar a porta do quarto e falar, ó, se virem vocês resolvam. Não ia dar solução, não ia dar. Porque tem muita imaturidade. Tem muita infantilidade, tem muito ego, tem muito egoísmo, tem uma série de coisas. Então alguém maduro precisa ir lá e ajudar nesse processo de pacificação. Então a gente não pode fazer vista grossa. Você está entendendo? Não faça vista grossa. Não finge que está tudo bem. Não finge. Por favor. Isso é se iludir e é adiar um problema. É adiar, deixar uma bomba armada que vai explodir lá na frente. Aí daqui a pouco a pessoa está lá em cima, cresceu e tá, mas ela tinha um problema lá do outro lado. Irmão, se tem uma coisa que eu sou chato, é nisso. Se eu sentir que tem cheiro de... eu vou conversar. Às vezes, não, está tudo certo. Ok, pelo menos foi uma checagem. Mas a gente tem que ser, minucioso nessas questões. Paulo, ele dá uma lição aqui, lá em Filipenses capítulo 4, verso 2 e 3. Paulo dá uma lição nessa área para um pastor aqui, e para alguns irmãos também, para toda a igreja na verdade. Vamos lá, Filipenses 4, 2 e 3, ele diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Pensa só, recebeu uma carta na igreja do apóstolo Paulo. Vamos colocar no nosso contexto aqui. Olha lá, o pastor Eibe, ou o pastor Paulo, manda uma carta para a igreja de Barueri e que vai ser lida em público. E nessa carta ele fala assim: peço ao Gumer, não, primeiro eu peço ao Gumer não, peço a Maria e a Joana
que acertem as suas diferenças. Imagine eu ler aqui em público essa carta. E aí continua lendo, aí ele diz, ele continua aqui, e ele fala aqui, e peço também a você, fiel companheiro, ou seja, peço a você, Gumer, seja pastor, intervenha nisso, abra os olhos, não tolere, não faça vista grossa, resolva essa questão. Porque dá a impressão aqui que essa Evódia e a Sintique, a encrenca delas era pública. O negócio foi crescendo, e ficou lá, não sei o que aconteceu, mas duas bicudas que não se bicavam, e Paulo sabia. Mas por que Paulo sabia? No contexto aqui ele mostra, vou ler de novo do começo. Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. E peço também que a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos ou se encontram no livro da vida. Ou seja, essa turminha aqui, a Sintique, a Evódia e o Clemente, eles faziam parte da equipe do apóstolo Paulo. E Paulo deve ter ajudado muito a resolver essas questões. Mas quando elas não estavam mais debaixo do apóstolo Paulo e foram para essa igreja de Filipe aqui, as encrencas vieram à tona e Paulo ficou sabendo. Porque talvez uma tenha dito para o Paulo, porque a Sintique lá continua a mesma bicuda, continua a mesma não sei o que, e a outra deve ter escrito para o Paulo e falava, Paulo, sabe como aquela mulher? Então Paulo soube disso e falou, mas e aí, o líder da igreja não faz nada para resolver isso? Porque no domingo bota uma sentada de um lado, outra sentada do outro, está tudo certo? Não está tudo certo. Nós temos que ser pacificadores. Nós temos que trabalhar arduamente para resolver essas questões. Então a gente não pode encobrir, a gente não pode ignorar, e nós não podemos tolerar. E é o que Paulo está pedindo aqui. Publicamente ele pede para essas irmãs, resolva o problema entre vocês, pensem da mesma forma, tenha unidade de pensamento. Agora, levando então em consideração que a gente não pode encobrir, a gente não pode ignorar, e a gente não deve tolerar, então como resolver? Como resolver? Aí o próprio Paulo, ele diz aqui, em 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo diz assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimo com todos. Então Paulo, aqui, ele dá uma lição de como resolver problemas. A gente só precisa identificar as pessoas. E Paulo diz aqui que tem 3 tipos de pessoas na igreja que estão passando por problemas: insubmissos, desanimados e fracos. E para cada um tem um remédio. O grande problema, e eu já errei muito nisso, é de aplicar o remédio certo para a pessoa errada. Esse que é o grande problema. Porque em submisso, você admoesta e você adverte. Porque em submissão à palavra, em submissão à liderança, é uma semente de rebelião que destrói a igreja. Então a gente tem que advertir essas pessoas. Agora, os desanimados, não adianta advertir. O desanimado a gente tem que fazer o que com ele? Consolar. Eu já errei nisso. Às vezes a pessoa está desanimada e a gente acaba admoestando o desanimado. Ele vai ficar mais desanimado ainda. E às vezes o desânimo da pessoa é só aumentando. Às vezes o desânimo da pessoa, ela quer só desabafar. E às vezes o desabafo é inadequado, porque às vezes ela chega, porque eu não aguento mais, estou cansado, não sei, pá, e tá. E a gente vai, e exorta. Aí você bota a pessoa para fora, para baixo. Às vezes ela quer só desabafar, você ouve, e tá. E como que a gente então vai fazer? Vai consolar os desanimados. E o fraco? A gente vai amparar o fraco. Depende de uma pessoa que está fraca por algum momento, por alguma situação, por alguma circunstância, por problema emocional, sei lá, por alguma carga, ela está sentindo pesada, está sentindo fraca. Então você vai lá e vai amparar essa pessoa, vai ajudar essa pessoa. Mas aqui Paulo fala de um ingrediente que deve ser comum a todos, tanto aos insubmissos, aos desanimados e os fracos. Qual é esse ingrediente? Longanimidade. Ou seja, não desanimar com ninguém. Não desanimar de ninguém. Ou seja, no certo sentido, não jogar toalha. Falar, isso aí não tem jeito.
Esse ingrediente, até para os insubmissos, Paulo nos ensina a usar. Até para quem é insubmisso. A gente deve tentar, exortar. Não passamos a mão na cabeça no sentido de está tudo certo. Não está certo, irmão. Isso aqui é pecado. Isso aqui está errado. Mas vamos lá. Deus tem uma obra na sua vida e você persevera. Você continua, você continua, você continua. Nós não jogamos a toalha. Essa é uma característica de um bom pastor, mas a gente também não faz vista grossa, porque nós somos aqui aqueles que vão, irmãos, um dos maiores privilégios de um pastor, e pastor, mais uma vez eu falo aqui, todos nós somos, a função de pastorear, é você desatar nós, na vida das pessoas, que levariam elas para o buraco, para o inferno. Quantas e quantas vezes Deus me deu o privilégio de desatar nó, que ia cair no divórcio, se não tivesse um pastoreio. Se não tivesse alguém para ir lá, sabe, pegar pela mão e pastorear, ia ser uma casa divorciada, filhos amaldiçoados. Quantas vezes, se a gente não fosse lá no pastoreio, insistir, a pessoa ia viver uma vida de prostituição, ia cair nas drogas e tantas coisas, a gente não tem ideia. Por isso que Jesus tem uma recompensa para esses pastores. Agora, quantas vezes, por não encobrir o problema, a gente evita racha, divisão, porque a Bíblia fala sobre a raiz de amargura que brotando contamina muitos. Se a gente faz vista grossa quando há problema de relacionamento, você pode ter certeza do que eu estou dizendo. O problema de relacionamento entre duas pessoas, nunca, se não for resolvido, nunca vai ficar só entre essas duas pessoas. Nunca. Porque vão se apartar dali, e cada uma vai ter a sua versão, e cada uma vai levar a contaminação para outro lado, e a Bíblia diz que isso é uma raiz de amargura, que crescendo contamina a muitos. Então nós não fazemos vista grossa, nós vamos sentar, porque se vocês, às vezes não tem nada a ver comigo, está dentro do seu raio de ação, seja pacificador. Se estiver dentro do seu life, então nós temos que ter essa postura, essa iniciativa. E se não conseguir, chama mais um. A Bíblia fala, eu não vou entrar muito aqui, mas Mateus 18 fala sobre isso. Se não conseguiu um, chama mais outro. Leva mais um. Mas vamos preservar um ambiente de amor, de acolhimento, de unidade. E sempre com essa visão. Se eu conseguir, for usado pelo Espírito aqui para levar pacificação entre essas duas pessoas, o que vai acontecer? Essas duas pessoas vão fazer isso, elas vão decolar. Agora, se a coisa não for resolvida, elas vão fazer isso, vão afundar. Você percebe a seriedade desse nosso trabalho? Agora é óbvio, eu não preciso nem falar disso, que não seja você o que está encrencado com alguém. Por favor. Se for, peça ajuda se necessário for para consertar. Eu já fiz isso, irmãos. Já fiz isso. De ter uma pessoa que está com problema comigo, então eu vou, abordo, não consigo. Aí eu vou e fofoco, uma fofoca santa. Eu pego alguém que conhece a pessoa e falo, eu amo tanto aquele irmão, eu estou tentando abordar, estou tentando chegar, eu não consigo, se você tiver oportunidade, manda um abraço para ele, fala que eu amo, é a fofoca santa. Aí vai chegar na outra pessoa, puxa, fulano me procurou, disse que gosta de você, Então você vai buscando formas, de resolver esses conflitos. Amém? Vocês estão comigo? Então essa é a unção que o Espírito Santo já derramou sobre todos nós, no nome de Jesus. E por isso, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida desse mover que vai se espalhar, a visão que Deus me dá para esse próximo ano de 2024, que já está aí às portas. Vão ter muitas lutas? Sim. Vão ter muitos problemas? Sim. A situação lá fora está complicada e vai piorar, não tenha dúvida, mas a unção de Deus sobre a igreja, Deus tem derramado uma unção sobre a nossa vida. Nós vamos ver muitas igrejas sendo plantadas, nós vamos ver muitos líderes sendo levantados, nós vamos ver esse mover de Deus espalhado, porque o mundo precisa daquilo que nós temos. As
pessoas lá fora, inclusive os desigrejados lá fora, que são milhões, eles estão buscando e clamando por aquilo que nós temos. Então não seja tímido, não olhe para baixo. A Bíblia fala, Jesus diz, levanta os olhos, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Vamos ter esse espírito de ousadia, de expectativa. Então esse ano de 2024 é um ano de portas abertas. Deus vai mover de uma forma poderosa. Nós vamos ver avivamento eclodindo entre nós, eclodindo nos nossos lives. Nós vamos ver um time poderoso de plantadores de igreja se levantando, e as nossas lives se espalhando por todos os lugares, e a igreja relevante em todos os lugares onde nós estivermos, no nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Amém? Você faz parte desse time, viu? Vamos ficar em pé, nós vamos orar aqui, encerrando. Aleluia. Então levante a sua mão agora, se apresente ao Senhor. Aleluia. Comece a agradecer e declarar isso para o Senhor. Fala, Senhor, obrigado porque eu tenho um coração de bom pastor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse chamado de fazer aquilo que o Senhor fez, Jesus, aquilo que o Senhor fazia, aquilo que o Senhor foi denominado como bom pastor, ó Deus. Obrigado porque eu posso te imitar, Senhor, fazer aquilo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, ó Deus, porque nós podemos buscar muita intimidade contigo, porque a porta foi aberta, o véu foi aberto, Senhor, ó Deus, e nessa intimidade nós recebemos o teu coração, nós recebemos, ó Pai, a mesma paixão que o Senhor tem, contagia os nossos corações, ó Deus, e com isso nós temos a cooperação do Espírito Santo, porque Ele abre as portas, Ele abre a porta do coração das pessoas, Senhor, para que nós possamos falar ao coração das pessoas. Nós te agradecemos por isso. Eu declaro essa unção sobre os meus irmãos, eu declaro também a unção de pacificadores, Pai, no nome de Jesus, Senhor, para a tua glória, e assim, ó Deus, que haja uma grande expansão da tua igreja, no nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você sair, só um aviso importante. Tinha dois, mas tem alguém que ficou de me lembrar de um aqui, esqueceu, eu esqueci também. Mas tem um aviso importante que eu já estava marcado aqui de falar, que o mês que vem é o nosso mês das casas de paz. E vai ser poderoso, no nome de Jesus. Então eu queria pedir para você, o próximo Tadel vai ser o Tadel de envio, que nós vamos orar pelos novos líderes que vão liderar a Casa de Paz, e obviamente orar por aqueles líderes também que já não são novos líderes, mas que também vão liderar a Casa de Paz, porque o mês que vem todos os nossos lives se transformam em Casas de Paz, e alguns já enviando outras pessoas para formar outros lives novos, no nome de Jesus. Então trabalhe por isso, olhe por isso, lembrando que nós temos a última oportunidade para levar essas pessoas pelo trilho de liderança, que é o Expresso 2, que vai acontecer esse mês agora, dia 20 e alguma coisa, 21, dia 21 agora. Então é o nosso Expresso 2, a última oportunidade de inscrever os novos que ainda não fizeram, né? Mesmo que a pessoa não vá liderar a Casa de Paz, mas se ela tem o desejo de um dia liderar a Life, traga pro Expresso 2, que ela já vai ser incendiada aqui, tá bom? E a gente vai seguir nisso. E o outro aviso que eu não dei é que eu queria que os irmãos, né, aliás é um aviso que eu dou todo domingo aqui, vamos focar na nossa classe Nova Criatura. Eu não sei se tem um código lá atrás para os irmãos. Está aqui na frente, não tem lá atrás. Mas está aqui, se você quer fazer a sua inscrição, você pode escanear, já vai direto para a plataforma, para você se inscrever lá, fazer a classe Nova Criatura, que também faz parte do trilho, né, para ser líder de life. Então, estimula todo mundo, mas nós queremos que todos os membros façam a classe Nova Criatura. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima.